é hora de governar. Então, falando sobre felicidade, plenitude, sobre hora de governar, eu vim falar para vocês hoje sobre eficiência emocional. O que é eficiência emocional? Vamos dar uma olhada aqui, ver o que a gente tem para falar sobre isso, né? Essa matéria tão interessante e que nos ajuda. Nós precisamos fazer uma reflexão do nosso ano, já que está terminando esse ano. Precisamos fazer uma reflexão. Como foram os altos e baixos do nosso ano, do meu, do seu, com relação àquilo que você aprendeu, aquilo que você entrou para estudar ou para trabalhar, para fazer. De forma como você faz uma coisa, você faz todas as outras coisas, porque nós temos um comportamento, isto é, comportamental. Mesmo que você não fez tudo o que você precisava, mas se você está fazendo, você está saindo do lugar. Então precisamos vestir a camisa, ter iniciativa e caminhar, dar o primeiro passo. Isso é sair do lugar. Se você não deu o resultado que você queria, porque você queria que desse o resultado 100% positivo, mas você já saiu do lugar, porque você já caminhou. Você só não chegou aonde você queria. A semente, ela carrega a potência. Então, como esse ano, para nós que somos os mentorados do Pior Ano, é o ano 10 em 1, é o ano de acelerar 10 anos em 1, se nós tivermos feito 10% daquilo que ele passou para nós, só 10%, nós já saltamos um ano, entende? Porque é acelerado, tem muitas tarefas, livros para ler, filmes para assistir, pessoas de sucesso para modelar, livro da Bíblia para ler, jejum para fazer, exercício físico, então é muito bacana, é muito acelerado. E além das nossas atividades tradicionais, nós temos que fazer uma remodelagem. Então é realmente aceleradíssimo. Por isso que ele fala que se você fez só 10% do que ele passou, você já avançou um ano. Isso é verdade. Porque quem tá dentro e vê toda semana a listagem de tarefas e levanta segunda-feira às 5 horas da manhã para assistir, no horário de Brasília é 4, né? No horário de Brasília é 4. Então, só quem levanta esse horário para assistir, para fazer tudo, é que sabe o quanto realmente é acelerado isso daí. Então, gente, nós vamos começar essa matéria, isso aqui dentro mesmo, falando sobre... Hoje nós temos muito o que falar sobre perdão. Quem não perdoa, não prospera. Leve a sério tudo que você propor a fazer, mas não esqueça de perdoar as pessoas que estão à sua volta. Aquelas pessoas que fizeram algo com você, que você se sentiu ofendido, machucado, magoado. Você precisa perdoar, porque quando você libera tudo aquilo que te prende, aquelas energias que te seguram para trás, então você precisa se liberar disso aí. Perdoa, não segura esse perdão, perdoa todos, perdoa que você vai prosperar. Se você não perdoar, você não vai chegar à plenitude. Semana passada nós falamos da felicidade e plenitude, né? Então, se você não perdoar, você não vai ser uma pessoa feliz e plena, porque você vai ter coisas te prendendo, vai ter coisas atrapalhando seu emocional, gastando a sua energia. Então, perdoa. Olhe para certos comportamentos e vai catalogando os sentimentos, as emoções. Ser eficiente é melhorar. Dê nome para os seus sentimentos. Quando você vê uma criança chorando, talvez a criança não entende, mas você vai perguntar para ela: por que você está chorando? Não, qual é o sentimento? Talvez ela também não sabe diferenciar, mas existe um sentimento. Pode ser medo, raiva, tristeza, tudo é um sentimento. Cada um é diferente de outro. Só de você colocar um nome nos sentimentos, entender e dar nomes, você já terá uma certa eficiência emocional, porque você já está identificando eles. Quando você conseguir canalizar as emoções, para onde você vai ter retorno. Por quê? Nós tivemos a semana do CCC, nós vamos pegar energia, nós vamos
perder e cansar. Entendeu? Então você vai ter retorno. Por quê? Você vai pegar a energia e colocar onde você quer. Você vai trabalhar essa energia. Então isso é muito interessante. O homem chora, mas é pelo que tem lógica, né? Não é por coisas banais. Colocar nome no sentimento, além de te fazer ter eficiência emocional, ele te faz subir de nível. Você vai ser uma pessoa diferente das demais, porque você vai ter um conhecimento diferenciado. Você está em outro nível. Aqui a gente fala sempre em subir de nível. Para subir de nível, você tem que fechar um ciclo. Você está em um ciclo, para passar para o próximo, você tem que terminar isso. Você não pode deixar ele em aberto. Então, quando você termina esse ciclo, você passa para outro. Então, aí você sobe de nível. Para ter eficiência emocional, a gente precisa de instalar drivers mentais para todo tipo de emoção. A gente fala às vezes driver, às vezes fala gatilho, porque veja bem o que acontece. Nós que na era da tecnologia, nós usamos muitos aparelhos eletrônicos, mas eu vou dar para vocês um exemplo do computador. O computador é o seguinte, você tem um computador com teclado, com impressora, mouse, caixinha de som. Ele é um computador completo. Porém, a sua caixa de som não funciona e a impressora também não funciona. Você vai falar, mas é novinho. Ah, é novinho. Vamos chamar um técnico? Vamos. O técnico fala assim, precisa de instalar um driver para ele funcionar. Ou seja, precisa de uma configuração para ele funcionar. Mostrar o caminho para ele. Nós também precisamos de drivers. Claro que não é o mesmo driver do computador, mas são drivers emocionais, gatilhos, que faz o nosso cérebro entender para onde tem que caminhar. Então, defina bem seus sentimentos e emoções. Quando você define seus sentimentos, quando você define suas emoções, você passa a ser uma pessoa que tem realmente uma eficiência emocional, você passa a ser uma pessoa intencional e passa a ser uma pessoa clara e objetiva, que todos vão entender o que você está comunicando. A sua comunicação vai ser clara, objetiva, todos vão entender. Quando você tem links cerebrais, né, que são esses drivers mentais que eu estou falando para vocês, bem definidos, quando nossos drivers estão bem definidos, a gente pode programar o cérebro para dar respostas rápidas. Quem pensa em condição não toma decisão. Nós precisamos de viver por decisão, não por condição. Eu decidi que eu quero isso, porque se eu for olhar minha condição, mas eu não tenho condição. Nós temos que viver por decisão, não por condição. Condição jamais. Então precisamos de ter um cérebro com um algoritmo definido, porque isso vai mudar a sua vida, nossa vida, minha vida. Crie o caminho que o seu cérebro tem que responder. Então, hoje que nós já estamos com esse empilhamento de micro resultados de um ano, todo mês nós temos cada semana ensinamentos maravilhosos, micro resultados que nós trabalhamos, instalamos no nosso cérebro. Agora chegou no final do ano, mês de dezembro, que nós juntamos as 12 áreas da nossa vida, nós podemos criar o caminho para o nosso cérebro responder. Agora nós podemos. Agora nós estamos aonde? Na eficiência emocional. Então vamos criar e o nosso cérebro vai responder. Existem algumas imersões que os mentores, tanto o Pablo quanto os mentorados dele faz. São imersões que te ajuda a instalar esses drivers mentais na cabeça, que é desbloqueio, que é identidade, propósito, descobrir identidade, clarificar o propósito. Isso nos ajuda a viver o conteúdo que está em si. Quando a gente vivencia esse conteúdo que ele está ensinando e aprende nos desbloqueios, isso aí nos ajuda a fazer o cérebro responder na velocidade da pergunta que foi feita ou até mais rápido, porque você tem drivers e algoritmos instalados na sua cabeça. Tá certo que essas palavras são palavras conhecidas por nós não vamos estar drivers na nossa cabeça, mas é como se fosse um driver. É um emocional que é do nosso cérebro, porque daí nós vamos responder no mesmo nível, na mesma altura.
Desse tipo parecido, tudo bem com a senhora? Hoje nós estamos falando de eficiência emocional. É a semana terminando o mês de dezembro, nós estamos no mês do governar. Então estamos falando de drivers mentais, que é driver de resistência, quanto pior, melhor. Treine o pior e viva o melhor. Para ter eficiência emocional, os sentimentos precisam ser sempre guiados e antes de sentir eles, você precisa fazer a pergunta para você mesmo para não sentir qualquer coisa. Quando você não está governando, sempre vai ter uma treta, sempre vai ter uma coisa errada. Então, por isso você precisa governar. Quando você governa, está tudo debaixo do seu controle. Pergunta antes de sentir qualquer emoção. Faça perguntas. Você só vai aprender quando você só vai governar quando você aprender a fazer a pergunta certa. E você precisa de sair do automático. Tem gente que é muito automático, eu acho que age muito com a razão, né? E tem que mudar para o modo manual. Às vezes dá um espaço para a emoção aí também, não sei se é realmente assim, mas o meu sentimento é guiado pela resposta da pergunta. E se eu não achar a resposta, eu vou continuar perguntando. Esse é um driver que nós temos que instalar. Meu sentimento é guiado pela resposta da pergunta. Se eu não achar a resposta, eu vou continuar perguntando. Entende? Então, quando não acha a resposta, continua em busca. Quando nós falamos do perdão, é o seguinte: quem não perdoa emocionalmente é burro. Ah, mas por quê? Porque ele está preso em emoções do passado, sendo que ele não tem necessidade disso. Quando ele perdoa, ele está livre. Ele não tem mais ninguém para ele carregar nas costas. É literalmente isso, carregar nas costas. O perdão, a gente não entende. Muitas vezes você não entende. Mas o perdão, ele é para quem não merece. Porque quem merece, quem você pensa que merece o perdão, é uma pessoa que nunca vai te magoar. A pessoa que você imagina que ele não merece o perdão, ele não vai te maltratar, você não vai ter treta com ele. Então o perdão, ele é para quem não merece, tá? E quem não perdoa, perde acesso ao trono. Ah, mas é um castigo? Não é um castigo, é uma consequência que, quando você não perdoa, aquelas pessoas que você não perdoa estão todas ali grudadas nas suas costas, você vai dar o passo, você se sente pesado, muitas vezes você nem sabe. Por isso existem essas sessões de imersão e desbloqueio. Quando ele voltou aqui quando ele falou ali do método IP, que é uma sessão mega enorme de desbloqueio, você nem sabe que você tem aquele tipo de problema, você só sabe que você está preso. Quando você vai passar pela sessão de desbloqueio, você enxerga o que está te prendendo. Você se liberta, porque daí você vendo quanto tempo você está sem prosperar por causa de pessoas que não merecem. Não merece a sua atenção, não merece o seu... né? Não merece o perdão. Como o perdão não é dado para quem não merece, você perdoa essas pessoas e você vai sair leve, e aí você vai prosperar, porque você descobre. Às vezes a gente fala assim: acabou, perdoei, tá terminado. Às vezes você não perdoou. Às vezes ainda tem alguma coisa lá dentro que você precisa de arrancar para você crescer emocionalmente, crescer espiritualmente e prosperar, tá? Disciplina e perdão são coisas separadas. Vejam bem. Esse exemplo aqui foi lindo. Disciplina e perdão são coisas separadas. Vem uma pessoa... Eu vou citar um caso, digamos que seja com uma pessoa que para nós que estamos aqui, é desconhecida. A pessoa chega lá e mata o seu parente. A pessoa vai lá, assassina seu parente. Aí... como você já sabe que você não pode carregar ninguém nas costas, você perdoa ele. Não, da minha parte ele foi perdoado. Ele tá perdoado, ele não me deve nada, não, tudo bem. Tá, mas esse perdão vai tirar a pena dele, que ele vai ter que cumprir? Não tem nada a ver. Antes ele teria a pena material dele ali e menos o perdão espiritual que ele não ia ter, que você não ia dar. Aqui não, aqui ele está perdoado, está livre para ele prosperar ou não prosperar lá onde ele estiver. E aqui ele está livre, só que lá no castigo ele vai cumprir a pena dele. Então são coisas diferentes. Nós não podemos pensar que perdoar é trazer a pessoa para morar dentro de casa e dar tudo para ele. Não é assim. Uma coisa é perdoar, outra coisa é o castigo que ele merece, que talvez a justiça que vai dar para ele, não é você. Então... não seja... O perdão diz mais
a respeito de quem está perdoando, de que quem está precisando ser perdoado. Então, o perdão ele é realmente para quem libera ele. E nós não podemos ser muito duro na disciplina com o nosso cônjuge. Por quê? Porque o seu cônjuge é você. Ele pegou uma parte da Bíblia que é muito interessante, que diz assim: vocês são uma só carne. Imagine, Deus tocou em tudo de Jó, nos filhos, na riqueza, tocou em tudo. Ele não tocou em Jó e nem na esposa. Então isso é uma prova de que você e seu cônjuge são uma só carne. Disciplina é proporcional à maturidade da pessoa. De acordo com a sua maturidade, você vai adquirindo mais disciplina também. Você precisa canalizar suas energias. Canalize onde você tem mais necessidade e você vai ver que você vai prosperar trabalhando mais ali. O problema do tolo é que ele não canaliza a energia. Nada é caro. Se dá ROI. ROI é retorno. Então nós vamos canalizar as energias para os lugares que faz sentido. Não se vitimize. Saiba o que você está sentindo. Faça a pergunta antes da automação do sentimento. Não responda no automático. Faça a pergunta antes. Instale os drivers aplicáveis para prosperar. Então você precisa instalar os drivers aplicáveis para prosperar também, além de você fazer a pergunta, né? Não responder antes de fazer a pergunta. Então você faça a pergunta antes da automação do sentimento. Instale os drivers aplicáveis para prosperar. Aí sim, aí você vai colher tudo que você plantou. Gente, estamos na reta final. Essa é a semana 50, tem só mais 12. E acabou 2023, acabou o pior ano de 2023, jogo da vida. Então, agora é só colher o que plantamos. Muito top, muito legal mesmo, muito bom. Esse aqui que eu tô falando, essa live foi da eficiência emocional. Porém, as tarefas da semana é a leitura bíblica de Miqueias e Malaquias. Gente, eu gostei desses profetas. A modelagem é José do Egito. Imagine José do Egito, foi vendido pelos próprios irmãos. O livro da semana é O Poder do Perdão. O filme A Cabana. E o jejum é tirar uma das refeições, segunda, quarta e sexta. E vamos para uma semana abençoada com a ajuda de Deus. Porque só Deus para nos abençoar, para nos dar uma semana iluminada, para fazermos todas as tarefas que precisamos. E vocês, eu aguardo vocês no próximo vídeo que eu vou falar do filme A Cabana e do José do Egito. A modelagem de José do Egito é muito bacana, muito emocionante. Gente, até o próximo vídeo.